Vamos inverter tudo para hoje, amanhã e depois de amanhã no Teatro São Pedro. Eba, que legal. Quando a Mel Lisboa vai tentar te matar, Marcelo. Vai, ela tenta todo final de semana. Bom, vamos lá. Misery. É um clássico, né? Da literatura também, né? Diversas leituras em cima do palco, né? A gente tá falando de um gênio, né? Stephen King, ele é um gênio. Tem Enfim, filme, né, também? Tem o filme, né? Tem. Que recebeu o nome de... Ou a tradução de... A tradução de Louca Misery, Obsessão. Louca Obsessão. Louca Obsessão, As exatamente. traduções são estranhas no Brasil. Não é esse o nome do original, né? Duvido que seja. Eu acho que é Misery mesmo. É Misery. É Misery mesmo, né? É, Enfim. Misery o filme, mas a tradução do filme pro Brasil foi Louca Obsessão só, nem tem Misery. Ah, Nossa, não, eu achei peça que era ficou só com Misery e Misery. Louca Obsessão, não. No Só Brasil, Louca Obsessão. Só no Brasil. Enfim, mas há uma adaptação de vocês também, né? Uma leitura de vocês, né? Porque, bom, vamos lá, Mel, qual é a história original do livro? Sem spoilers, a sinopse. A sinopse é a seguinte, é a história, resumidamente, é a história da relação entre Paul Sheldon, que vem a ser um escritor de best-sellers, cuja obra principal é uma série de livros da personagem Misery. Um escritor fictício, né, Mel? É, um escritor fictício. E a enfermeira Annie Wilkes, que se auto-intitula fã número 1 da Misery e, portanto, do Paul Sheldon. Ele sofre um acidente, ele está terminando um livro, ele sofre um acidente, ela o resgata e leva para casa e ela, a enfermeira, começa a cuidar dele. Numa casa isolada. E aí as relações começam a ficar a relação entre eles começa a ficar cada vez mais tensa e isso, enfim, aí eu já não vou mais contar porque o resto é spoiler, mas essa é a sinopse. Eu tô esquecendo alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso. E vocês vivem esses dois personagens, eles estão ali. Sim. Certo. O que dá pra contar que muda, né, pra quem lê o livro? Não dá pra contar. Não dá. O olhar dos dois, assim, se comunicando pelo olhar. Porque, como a Mel disse, é uma casa completamente isolada. É uma tempestade de neve, que ele sofre um acidente. E o que é legal é que ela pode ser contada, talvez isso seja um aspecto muito contemporâneo dela, porque ela pode ser contada em qualquer época, porque não tem telefone mesmo, por conta da tempestade de neve. Então não tem telefone, não tem estrada, não tem nada, né? Não tem comunicação com outro lugar. Eles não conseguem falar com o hospital, eles não conseguem falar com ninguém. Então eles são obrigados a conviverem, quer dizer, a pessoa que mais ama a Misery, e ali tem na sua casa a seu bel prazer para fazer o que quiser com o autor preferido da vida dela, e ele completamente quebrado, impossibilitado de fazer qualquer coisa à mercê dessa mulher. Ou será que é ela que está à mercê sabe, das intenções dele, do que ele foi, da história dele. Então é uma situação limite que é muito interessante e que aí só vem problema. O que a gente gosta em teatro é isso, É né? maravilhoso. Eu Só acho problema. que dá até pra avançar um pouquinho, talvez, Mel, se tu me permite, na sinopse, que ela se mostra uma pessoa completamente obcecada pela obra dele e ela não quer que ele... Como é que a gente pode dizer, Mel? Ela não quer que ele dê um destino pra Misery que ela acha que a Misery não merece. Sim. Então ela começa a chantagear o cara. Ela é tantã, né? Ela é pede louca. Então, essa é uma diferença da nossa adaptação. montagem, Mas assim, não é que a gente não coloque a Annie Wilkes como uma personagem, no mínimo, desequilibrada. Tá. Né? Ela oscila muito, ela tem oscilações de humor, assim... Ela é meio border, assim. Total. Ela numa cena, ela tá muito eufórica, muito alegre, não sei o que. Na outra, ela tá chorando, desesperada e, assim, são variações... Previsível, assim. E ela toma atitudes que você fala, nossa, mas por que você está fazendo isso? Mas na nossa adaptação, porque o que acontece? Esse livro foi escrito nos anos 80, numa época em que a gente não percebia tão bem a misoginia e machismo e tal. Hoje em dia, contar essa história da maneira como foi contada no livro ou mesmo no filme, a gente questiona pra quê, né? Agora, é uma história que merece ser contada, porque é uma história muito boa. Então, como é que você faz pra contar essa mesma história... tirando um pouco essa característica tão misógina e machista em que coloca essa mulher como a louca, obcecada, mal amada, aquela mulher não sei o quê, e ele, o pobre coitado da vítima, desse carrasco, dessa pessoa que só o tortura e tal. Então, como é que a gente divide essa responsabilidade? Como é que a gente faz com que tudo se torne mais ambíguo para a plateia? A plateia, de certa maneira,
cria uma empatia pela Anne. A plateia se diverte com a Anne. A nossa Anne é uma Anne mais divertida, mais solar, mais... e aí você vai se envolvendo com essa Anne, daqui a pouco ela faz uma coisa que você fala, mas por que você tá fazendo isso, mulher? É tipo a gente na vida real. Mas isso, assim, divide. E também divide um pouco a responsabilidade com ele no sentido da vaidade dele, né? Dele ser um cara egocêntrico, vaidoso. Claro. Agora, não é que a gente não conte, a gente conta a história do livro e a mesma história do filme. O fã do livro vai se divertir, vai ter o que ele precisa do livro. O que a gente tem percebido, que é muito bacana, e era o nosso medo... que fã de Stephen King é fã de Stephen King, né? Exato, mas era o nosso medo antes da peça estrear, era que os fãs do Stephen King ficassem... bravos com a gente, porque a gente fez algumas adaptações, inclusive na própria história tem algumas mudancinhas para deixar a coisa um pouquinho mais palatável. Aí a gente ficou com medo, mas assim, a partir do momento que a gente estreou em São Paulo e que os fãs começaram a ir, a gente percebeu que eles curtiam muito porque eles viam aquela história que eles que aquela personagem que eles amam tanto, contada de uma outra maneira, de uma outra forma. E isso pra eles é maravilhoso. Pelo menos assim, a grande maioria, né, que chegou até a gente, que conversou com a gente, eles falam, a gente adorou ver essa versão de vocês.